e isso afeta inclusive a arrecadação do Estado e afeta a demanda por socorro do Estado. Então, a velha fórmula keynesiana, né, de obras públicas para geração de emprego, para que haja mais demanda interna, enfim, para colocar a economia para girar e para crescer. Só que, ao mesmo tempo, ela terá dificuldades, porque ela não terá maioria no parlamento. O Partido Liberal Democrático, que governou o Japão a maior parte do tempo, desde a Segunda Guerra Mundial, ele perdeu a eleição para a Câmara, perdeu a eleição para o Senado. Ela conseguiu fazer uma coligação, mas com um partido que não dá a ela maioria absoluta, né, uma maioria relativa. Então não vai ser fácil. E, ao mesmo tempo, ela aposta na ideia de mudar a Constituição do Japão para que o Japão passe a ter forças armadas ofensivas. Hoje o que há é uma força de defesa. E, claro, quer reabrir a discussão sobre o Japão ter armas nucleares, né? O que é um debate que, se há um país onde esse debate é traumático, é o Japão, por motivos óbvios, né? Enfim, não terá vida fácil, não sei se conseguirá ter uma longevidade que os antecessores imediatos não conseguiram, né? 30 segundos para 5 horas da tarde. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente tá de volta. Até amanhã, Ronald Mendes. Abraço, Ronald, Clara. Até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17:01 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, hoje é 19h30? Até às 19h30, muita informação e debate e com a sua importante participação. Fala, galera de hoje: Dalberson, Andrei, Fred, Conte e Emerson. Qual ou quais desses goleiros você manteria no elenco para 2026? Algum deles seria o seu titular? Ou você buscaria um novo nome no mercado? Opine. 97102-1493. 9. É claro, evidente, né, que a pergunta é sobre o Guarani. Então você que é bugrino, responda 97102-1493. Caso Gé fique disponível para atuar por apenas 45 minutos,
você iniciaria com ele na equipe titular ou utilizaria o atacante no segundo tempo? Opine. 97102-1493. 97102-1493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani para o programa de hoje. Fora dos planos para 2026, JP Galvão é mais um a deixar o brinco de ouro. Devolvido ao Botafogo, lateral direito disputou apenas 16 partidas com a camisa do Guarani, sendo 9 na Copa Paulista. Diretoria encaminha renovação com Farney Coelho. Dirigente entrou em acordo com o Conselho de Administração e deve comandar a montagem do elenco para a disputa do Paulistão. Depois das mudanças no gol durante a temporada, Dalberson fechou o ano como titular e pode seguir como principal goleiro para 2026. Os outros três, Andrei, Fred Conte e Emerson Júnior, também possuem contratos mais longos, mas podem não continuar no brinco de ouro. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Staff traça estratégia. João Marcelo, camisa 9 do Sub-20 do Guarani. Pautas da Ponte Preta. Torcida da Ponte esgota ingressos para a final em menos de 3 horas. Todos os 17 mil lugares já foram adquiridos nesta terça-feira. Situação gerou revolta dos torcedores que estavam no Majestoso e não conseguiram garantir o ingresso na manhã de hoje. De olho na decisão da Série C, elenco alvinegro se reapresentou na manhã de hoje no CT do Jardim Olina e deu início à preparação para a última partida da temporada. Sob o comando de Marcelo Fernandes, defesa da Ponte sofreu apenas 4 gols em 10 jogos disputados. Macaca não foi vazada em 7 partidas. Dúvida para a partida de sábado já esteve no CT do Jardim Olina na manhã de hoje, durante a reapresentação do elenco. Comissão técnica deseja contar com a presença do atacante, pelo menos no banco de reservas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Defesa é alicerce com Marcelo Fernandes na busca pelo título. E tem as pautas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Sem nenhum minuto na atual temporada, Endrick vai ser emprestado pelo Real Madrid a partir de janeiro. O técnico Xabi Alonso deu o aval que faltava para a diretoria do clube merengue buscar o quanto antes uma solução no mercado para o jovem atacante brasileiro. Há, inclusive, algumas conversas em andamento. Pauta 2. Abel Ferreira recusou 4 ofertas neste ano e está muito perto de renovar o seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. A última proposta rejeitada pelo treinador foi do Nottingham Forest, da Premier League. O português também declinou ofertas do Al Hilal, da Arábia Saudita, além do Sporting e do Benfica, ambos os times de Portugal. Pauta 3. Com grama igual à Copa do Mundo, Primavera avança
na reforma do estádio Ítalo Mário Limongi. Em 2026, o Fantasma vai disputar a elite do estadual e um torneio nacional, Copa do Brasil, pela primeira vez na história. A expectativa é que em até 50 dias o campo já possa ser liberado para treinos e jogos. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma das pautas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você. Desejar mais uma vez parabéns pelo seu aniversário nesse dia 21 de outubro. Muito obrigado. Você seja muito feliz, porque afinal, o ser humano nasceu para ser feliz. Sensacional. E meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que o Conselho de Administração encaminhou a renovação com o executivo de futebol Farney Coelho, ele que foi um dos responsáveis por essa boa arrancada do Guarani na reta final da Série C, tem um acerto encaminhado para ele conduzir a montagem do time no Paulistão do ano que vem. E o meu destaque inicial pelo lado da Ponte é que os ingressos para a final deste sábado já foram esgotados. Durante o meu boletim vou trazer mais informações sobre a finalíssima deste sábado, Batista. 17:09 está no ar. Esporte em Debate. Você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí para nós um like, manda joinha. Já atingimos 58 mil assinantes. Você pode nos ajudar. Estamos em direção a 60 mil. Muito obrigado para todos que assinaram. É de graça, não paga nada e você concorre a presentes. E aí, né, você nos ajudando, vamos atingir a nossa meta, que é de 60 mil. Muito obrigado aí pela audiência. São 17h10. A mesa de áudio é de Elton Grimaldi. Ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Muito obrigado para você que também nos acompanha aí pelo rádio. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que manda a imagem para o nosso canal de vídeos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Faz a captação aqui no estúdio digital e manda lá para o canal de vídeos. E a coordenação é de Gil Kleber, a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência.
Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Sul-Americana. Hoje o primeiro jogo, jogo de ida da semifinal. Tem Atlético Mineiro e Independente Del Valle. A bola rola 9h30 da noite em Guayaquil. O estádio Guayaquil em Quito, no Equador. Jogo em Quito. O provável galo do técnico Sampaoli para o jogo de logo mais tem a presença de Ederson no gol, Vitor Hugo, Juan e Júnior Alonso, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alafranco, Guilherme Arana e Bernat, Rony e Dudu. Já o Del Valle do técnico Javier Rabanal com Avilar no gol, Fernandes, Carabarral, Schunck e Cortez, Mendes, Alcivar e Sornosa, Caguá, Rodrigues e Spinelli. Apita o jogo colombiano Carlos Bettencourt. A bola rola 9h30 da noite. Primeiro jogo, semifinal da Copa Sul-Americana. Hoje tem Independente Del Valle do Equador e Atlético Mineiro do Brasil. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. No ar, Campinas em ação. O Procon Campinas alerta. Atenção redobrada na hora de comprar bebidas alcoólicas. A medida busca prevenir riscos à saúde e evitar o consumo de produtos falsificados ou adulterados. Desconfie de preços muito baixos e nunca compre bebidas sem rótulo, lacre de segurança ou selo fiscal. Verifique sempre o número do lote, dados do fabricante e possíveis erros no rótulo, que são sinais de falsificação. Ao consumir drinks em bares e restaurantes, escolha locais de confiança e peça que a bebida seja preparada na sua frente. E não esqueça, sempre exija nota fiscal. Ela garante seus direitos e ajuda em caso de problemas, caso precise apresentar às autoridades competentes. Caso ocorram sintomas após a ingestão da bebida, a recomendação é procurar atendimento médico. Prefeitura de Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17h16, hoje até 19h30. Você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado. No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e se beneficiam mutuamente. E no Sicredi, a sua voz é ouvida
e suas necessidades são atendidas de forma personalizada, viu? Então, não perca tempo, faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 17, 18 ou 20 no ar. É ele. A origem. Fala, Batistão. Hoje é seu dia, meu amigo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, cara. Poxa, muito feliz mesmo pelo seu aniversário, meus parabéns. Infelizmente hoje eu não vou conseguir ouvir a rádio. Eu estarei em reunião justamente no horário do programa. Mas fica aqui o meu feliz aniversário para você. E mais uma vez, que Deus te abençoe. Afinal de contas, o ser humano nasceu para ser feliz. E o senhor é uma pessoa muito, muito feliz mesmo. Dá para ver no seu programa. Deus abençoe, meu amigo. É o Cleiton aqui do Jardim Florense. Um abraço. Amém, Cleiton. Um abraço. Muito obrigado pela mensagem. Mais um. Salve, Batista. Eu manteria o Gé para o final da partida. Depois de 15 minutos, eu, se caso tivesse necessidade, colocaria ele. Rivail, Jardim Proença. Abraço, muito obrigado. Boa tarde a toda a equipe da Band, especialmente para o Carlos Batista. Parabéns. O ser humano nasceu para ser feliz. Deaciso, grande Deaciso, muito obrigado aí pela sua mensagem. Feliz demais em receber aqui a mensagem. O Deaciso é um artista, ele que pinta o logotipo das empresas lá no estádio, dentro do estádio Majestoso. Inclusive, ele que pintou o logotipo da Band numa das torres. É uma parceria, né, que tem com o clube. Lá tem o logotipo da Band TV. Foi o Deaciso que pintou. É um artista, o homem dos pincéis. Ele tem realmente um talento enorme. Abraço para você, Deaciso. Muito obrigado aí pela mensagem. Mais um. Amigos da Band, Newton de São Bernardo do Campo. Quanto ao Gé, eu não entraria com ele não, acho que a equipe tem o seu valor do jeito que tá, né? É uma equipe diferente e o Gé fica no banco, havendo uma necessidade, no segundo tempo ele poderia jogar. Mas eu também queria falar uma coisa. Batista, o Roger está inventando história que a Ponte está desmerecendo Londrina. Eu não ouvi Marcelo falar isso, não ouvi jogadores falando isso. A diretoria nem se pronuncia, né? E a torcida também não faz isso. Se tem uma torcida que não canta vitória antes, é a torcida da Ponte. Eu acho que ele está enganado. Foi o tempinho que ele passou lá no time de baixo, né? Aqui de Campinas, que ele pegou essa mania de achar que fica cantando vitória antes. Ponte Preta não canta vitória antes. Ele que não fica inventando moda. Dá esse recado para ele que eu sei que vocês têm o contato dele. Obrigado, Batista. Eu que agradeço. Eu não ouvi o Roger falar alguma coisa que menosprezasse a Ponte Preta. O que eu ouvi foi justamente ao contrário. Ele valorizando a Ponte e falando de tudo o que ele conquistou na Ponte, sendo agradecido. O Pedro Piscinato ontem ouviu a entrevista coletiva inteira do Roger. Você ouviu em algum momento
o Roger falar alguma coisa que desabonasse a Ponte Preta, hein, Pedrão? Negativo, Batista. Como você disse, eu escutei na íntegra a coletiva pós-jogo, pós o primeiro jogo da final entre Londrina e Ponte, e muito pelo contrário. Em todos os momentos que o Roger citava a Ponte Preta, ele falava justamente sobre o carinho da torcida, citou diversas vezes que sempre foi pontepretano, nunca escondeu isso de ninguém, citou que o pai dele e o irmão dele estavam lá também, mas é claro que nesse momento estão torcendo para o Londrina até por conta dele, mas em nenhum momento o Roger desmereceu a Ponte ou disse que os jogadores, comissão técnica da Ponte, desmereceu o Londrina, não teve nada disso. Nós estamos no país das narrativas. O fato não interessa. O que interessa é a narrativa. Cria-se uma narrativa e todo mundo sai atrás daquilo que foi falado. Me parece que é isso que está sendo criado nessa situação aí com o Roger. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço, boa tarde. Alô, Batista, grande abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando de mercado da bola inicialmente, né? O Shakhtar da Ucrânia tá querendo 12 milhões de reais para negociar o volante Maicon em definitivo com o Corinthians. Ele tem empréstimo até o fim desse ano e não se sabe se o Corinthians tem esse dinheiro ou terá esse dinheiro para ficar com o jogador. Já o Endrick, ele pode sair na próxima janela por empréstimo em janeiro. Por quê? Porque ele quer atuar mais para ficar à disposição do Carlo Ancelotti. Como ele não vem atuando pelo Real Madrid, ele quer mais oportunidades em outro time, provavelmente na Europa, para, é claro, ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. E o Anderson Talisca, ele pode retornar ao Brasil. Ele está no Fenerbahçe da Turquia, está com 31 anos, o meio-atacante tem contrato até junho do ano que vem, mas na próxima janela, em janeiro, ele também pode sair de lá e, no caso dele, pode retornar ao futebol brasileiro, Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Olá, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Já fiz isso pessoalmente, repito aqui, parabéns, muitas felicidades, que você seja muito feliz e que tenha resiliência e sabedoria. Muito obrigado. Que é o que interessa. Tamo junto. Vamos ao Fala Galera de hoje. Meus amigos, essa pergunta é uma das mais fáceis de responder. Dalberson, Andrei, Fred Conte e Emerson. Qual ou quais desses goleiros você manteria para o ano que vem no Guarani? Algum deles seria seu titular ou você buscaria um novo nome do mercado? Eu buscaria 4 nomes no mercado. Nenhum dos 4 eu ficaria. Caso o Gé fique disponível para atuar por apenas 45 minutos, você iniciaria com ele na equipe titular ou utilizaria o atacante no segundo tempo? Deixaria no banco de reservas pelo tempo que ele está parado pro segundo tempo? Batista. 17h26, ouvinte no ar. Batista, é uma vergonha esses dirigentes dos nossos clubes de Campinas, né? Você quer a torcida no estádio. Meu filho foi lá, ficou das 8 da manhã até meio-dia, para chegar depois, em cima da hora, falaram que não tinha mais ingresso. E um monte de cambista vendendo ingressos a R$200 na porta do estádio e ninguém fazia nada. É uma vergonha. Como esses cambistas conseguem pegar tantos ingressos, quando os torcedores mesmo só podiam pegar 2 a 3 ingressos por pessoa. Mas vamos que vamos, vai dar Ponte Preta na cabeça. Abraço a todos da Band. Daniel Bernabé, o contador da Vila Industrial. Abraço, muito obrigado. Esse negócio de cambista é uma praga que tem no mundo inteiro e não só em eventos esportivos. Em todos os eventos, o cambista está lá. Muitas vezes até próximo de policiais e está vendendo e ninguém toma providência.
É um negócio realmente que eu não consigo entender, sinceramente. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, região do Satélite Íris. E você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. E é o seguinte, também tem lojas nos Amarais, em Campinas, ali em Santa Bárbara do Oeste, bem na divisa com a Americana, e a mega loja do Iga Atacado em Sorocaba. Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. 17h29, informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato tá chegando no pedaço, diz aí, Pedrão. Batistão, o time da Macaca se reapresentou hoje de manhã no CT do Jardim Olina, dando início aí à preparação para uma das semanas mais importantes, não só dessa temporada, como da história da Macaca, chance do primeiro título nacional nos 125 anos de história da Ponte Preta, e teve uma novidade. O Gé, atacante que há muito tempo não entra em campo com a camisa da Ponte Preta, hoje de manhã, junto com a representação do time, o Gé postou um story no Instagram. Quem nos acompanha no YouTube vai poder conferir aí o print. O Gé, que ele vinha treinando separado, estava treinando no Majestoso, enquanto o elenco, até nas últimas semanas, treinava no CT, e hoje, na reapresentação, o Gé publicou uma foto ali no Instagram, nos stories do Instagram, no CT. Então é bem provável que ele comece aí, volte a trabalhar com o elenco da Ponte Preta. Vale lembrar, a última partida que o Gé jogou foi lá nos Aflitos contra o Náutico, no dia 20 de setembro. Desde então, não entrou mais em campo com a camisa da Ponte, e a expectativa é, claro, que o Gé volte a atuar, ou pelo menos fique à disposição do Marcelo para esse jogo de volta da final da Série C. Inclusive, ao final da primeira partida contra o Londrina, na coletiva, o Marcelo Fernandes fala justamente sobre o Gé, sobre a situação que o atacante se encontra e se o Marcelo arriscaria ou não colocá-lo nesse jogo de volta da final. A gente vai conferir. E quanto ao Gé, o Gé é um cara que a gente está trabalhando muito fora para tentar levar ele para esse último jogo. A gente não tem nenhum tipo de informação ainda, ele está fazendo trabalho sério. Eu chamei ele, inclusive, esses dias na sala, que a importância dele, justamente até no banco de reserva. Eu, particularmente, eu falei para ele, até particularmente, que eu queria acabar com todos, sabe, que deram aquele gás no banco no último jogo, para a gente fosse todo mundo para um jogo tão difícil como vai ser com o Londrina em casa nessa final. E a gente está fazendo esse esforço muito grande. Departamento médico, fisioterapia também da Ponte Preta está dedicada ao máximo para tentar colocar o Gé, pelo menos no banco de reservas. É uma contusão séria que a gente também não pode colocar o jogador em risco. E isso eu deixei ele muito tranquilo, que eu jamais iria colocar ele para tomar injeção, meia boca, até porque ele teve uma contusão séria da outra vez, na outra perna, a mesma contusão, e depois deixou ele fora há muito tempo. Isso não vai acontecer. O Gé é um jogador muito importante, como são todos, e se a gente puder contar com ele, vai ser muito bem-vindo.
E caso o Gé fique sim à disposição do Marcelo, ele vai poder ter todo o elenco aí nas suas mãos para montar o time para esse jogo de volta da final. Isso porque os 4 jogadores que estavam pendurados passaram ileso. O Diogo Silva, o Luiz Felipe, o Rodrigo Souza e o Elvis, jogadores esses que estavam com 2 cartões amarelos cada, não receberam o terceiro no jogo de ida, portanto o Marcelo deve ter aí todo o elenco de jogadores disponíveis para esse jogo de volta da final. Inclusive, na saída do gramado, lá do estádio VGD, eu separei alguns trechos de jogadores, o Lucas Cândido, o Diego Tavares, o Elvis também, falando, o Serginho também conversou com a gente, falando da importância do empate nesse primeiro jogo e da importância também de decidir a final ao lado da torcida no Estádio Majestoso. Rapaz, as duas equipes estão igualadas, não tem nada dessa de sair com resultado positivo, não. Tivemos um bom jogo, né? Porque não saímos perdendo, né? Mas tá tudo aberto. Eles podem simplesmente ganhar da gente lá também, a gente tem que ficar com atenção. Serginho, camisa 37 da Macaca, falando. Vai segurar a pressão do Londrina. A gente sabe que eles estão adaptados com o campo, tá conseguindo sair. A gente não quis arriscar porque são 2 jogos. Então a gente conseguiu suportar bem, né? A gente conseguiu suportar a pressão deles. Agora dentro de casa a gente vai trabalhar essa semana para poder sair com a vitória lá. Serginho, você acha que um empate fora de casa é um bom resultado para a Ponte? Mas claro, o jogo de final, não acaba hoje o jogo. Quem sabe fez um bom resultado, agora decidir em casa, fazer tudo para a gente consagrar campeão em casa. Diego Tavares, camisa 7 da Macaca, falando aqui. Sim, foi um grande jogo. O time está de parabéns pela entrega, pela dedicação. Agora tem mais 90 minutos, agora é lá dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, que é o fator principal nosso lá. E vai ser outro grande jogo. Se Deus quiser, vamos sair vencedor lá e sair com esse título. Elvis, camisa 10 da Macaca, também falando por aqui. Jogar futebol aqui, mas agora, como eu falei, respeitando, 50-50, com o apoio do nosso torcedor em casa, vamos fazer de tudo para buscar esse título. Ô Elvis, você acha que o fator do campo, um campo um pouco mais pesado, atrapalhou o estilo de jogo da Ponte? Não, o campo, na verdade, não é pesado, é ruim mesmo. A bola quica toda hora, é bem difícil jogar aqui. Só que salientar o esforço de todo mundo, correu, se doou e levamos a decisão para casa agora com o apoio do nosso torcedor. Precisamos que eles lotem o estádio e nos apoiem do começo ao fim, que vai ser uma decisão muito difícil, mas a gente vai buscar o título. O Elvis aí até citou a importância da torcida e agora falando sobre o ingresso, movimentou muito as redes sociais hoje, toda a nossa equipe recebendo muitas mensagens, torcedores da Macaca questionando sobre os ingressos. Nesse momento, quem nos acompanha pelo YouTube pode acompanhar uma câmera ao vivo, né, virada para a Praça Francisco Ursaia, 1900, bem ali em frente o Estádio Majestoso, alguns carros, alguns torcedores. Praça essa que hoje pela manhã estava bem lotada, bem cheia, isso porque as bilheterias do próprio Estádio Moisés Lucarelli abriram hoje às 9 horas da manhã, assim também como abriu as vendas online para os torcedores. Quem é sócio TC10 pôde fazer check-in desde sexta-feira passada e hoje, 9 horas da manhã, abriu as vendas para o público geral. Esses ingressos se esgotaram muito rápido, de uma forma muito rápida mesmo, tanto de forma online quanto nas bilheterias. Tinha, como eu disse, muita fila nas bilheterias físicas do Estádio Majestoso, depois até torcedores muito bravos porque ficaram um certo tempo ali na fila e depois foram informados que não havia mais ingressos, mas é que de fato a venda pela internet foi muito rápida, aconteceu de uma forma muito rápida. Inclusive vi torcedores, um próprio ouvinte acabou de mandar que o cambista compra o ingresso na bilheteria lá na hora, ou que quem vai comprar na hora só pode comprar 2 ou 3 ingressos por CPF, mas querendo ou não, de forma online, a pessoa cria quantas contas ela quiser lá, os cambistas cria quantas contas ele quiser e sai comprando ingressos ali. O que eu sei do Futebol Card é que cada conta pode comprar no máximo 2 ingressos, mas é muito fácil, claro, essa pessoa, esses cambistas aí, né, que é o mal do futebol, como o Batista disse, não só do futebol, mas também em outros eventos, ele cria várias contas ali, cada conta ele compra 2 ingressos e acaba esgotando muito rápido. Como eu posso dizer assim, uma esperança para o torcedor é que amanhã, até o meio-dia, amanhã, dia 22, os proprietários de cadeiras e camarotes do Majestoso
tem até amanhã, meio-dia, para realizar o check-in e confirmar a presença na final. Além disso, na quinta-feira também vai abrir o cadastro para o torcedor mirim, crianças de até 12 anos. Então, assim como aconteceu nas últimas partidas, pode ser que depois do fechamento, tanto do cadastro mirim quanto também dessas cadeiras, se sobrar alguma carga de ingresso, é possível que volte sim para as bilheterias online. Acredito que seja muito difícil que volte para as bilheterias físicas, então o torcedor que ainda não conseguiu adquirir ingresso, é bom ficar de olho aí tanto nas redes sociais da Ponte Preta, acredito que vão informar caso abra uma nova carga de ingressos, e também ficar de olho no site, no aplicativo aí do Futebol Card. É uma esperança para aquele torcedor que não conseguiu garantir o seu ingresso nesta terça-feira, dia 21. Batista. 17h38, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes até às 19h30. Sabe, aquele aroma que invade a cozinha, invade a casa inteira e abre até o nosso apetite. Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, que transforma o toque especial, que transforma cada prato num momento único. E tem também temperos especiais para quem busca uma alimentação mais saudável. Experimente temperos sem sal, com combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Atenção, vai comprar temperos, dá uma olhada na gôndola, verifique a marca. Se for Aroma das Ervas, pode levar. Essa é a boa. Aroma das Ervas. Para saber mais, acesse aromadeservas.com.br. E é o seguinte, além da região de Campinas, estado de São Paulo, Aroma das Ervas também está presente em 14 estados brasileiros. Então, não é só a região de Campinas. 14 estados brasileiros têm Aroma das Ervas. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Aí, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. 17h40 e a ICH falando deste jogo, partida marcada para sábado, 5 da tarde. Transmissão aqui pela Rádio Bandeirantes, com a narração de Leandro Boles, e eu estarei na TV com a narração do jogo, com os seus comentários e também do Tigrão. O Gleger estará nos comentários aqui na Rádio Bandeirantes. E aí, CH, qual é a sua expectativa? Você acha que isso aí vai se resolver no tempo normal ou vai ser resolvido nos pênaltis em CH? Qual que é o seu palpite? É mais torcida e também palpite mesmo. Se perguntar qual a lógica disso, não tem. Essa pergunta que você está fazendo, lógica da minha resposta, a pergunta é pertinente, não é? Porque os dois times são muito parecidos em qualidade, em treinadores que conhecem o grupo, em organização, não é? Problemas ou não, características ou não, é um jogo que se equivale e é uma final de campeonato. Aliás, a final foi sábado passado, sábado agora é a finalíssima. Termina a Série C sábado.
Então, tudo aquilo que os jogadores possam realizar, eles têm que entregar nessa partida. Não dá mais para deixar para o outro jogo, para outra oportunidade. É agora ou nunca. Eu tenho uma grande dúvida numa questão. O aspecto da... Porque jogar em casa, ao lado de uma torcida do tamanho da Ponte, é muita responsabilidade. É verdade também que esse grupo já foi testado de diversas maneiras no campeonato. Mas é uma final, acaba o campeonato e todo cuidado é pouco para os dois times, não é? Então a minha expectativa é que a Ponte vença o jogo no tempo normal. Dito isso, eu só quero fazer algumas observações em relação ao adversário. Vai retornar para o meio-campo um jogador de muita marcação, que é o Alisson. Alisson jogou no Santos, um exímio caçador de meio-campistas. Eu vou parar por aqui, tá? Não estou falando que ele é violento. Ele é um cara que marca muito. Então, o que significa isso? Que sem a bola, o meio-campo da Ponte vai precisar ser muito ligeiro para poder conseguir jogar. Esse é um aspecto. Outro aspecto, não contar com o Gé. Eu não poria o Gé meia boca, ou meia bomba, ou com 50% de condição. Se não tiver no mínimo 80%, eu não boto para jogar. Mas eu tenho que reconhecer que ele está fazendo muita falta. Talvez porque o jogo tenha sido muito difícil no jogo de ida lá em Londrina, mas o Toró pouco participou do jogo. É verdade também que o meio-campo da Ponte não teve a fluência que normalmente tem. Para mim, o Léo Oliveira faz uma falta gigantesca. Ele é o cara que arrasta essa bola para os homens de lado de ataque e também o cara que fica mais centralizado. Eu tenho a impressão que o Léo Oliveira vai jogar. E se ele jogar, essa fluência do meio-campo melhora muito, muito. Ele com o Luiz Felipe inteirão, sem ficar tomando cuidado, é um meio-campo que pode suplantar essa marcação que vem forte do outro lado. O Londrina não vem para jogar para empatar, não é isso que eu estou dizendo. É que o time tem uma característica em jogos fora de casa e o seu treinador conhece a força do time da torcida da Ponte, não vai vir a Campinas, acredito eu, com o peito aberto, querendo enfrentar a Ponte no pau da goiaba. Não, eu acho que vai ter muita entrega, mas vai ter uma organização e vai ter uma estratégia também. Então, como vai ser muito difícil para a Ponte, vai ser muito difícil para o Londrina também. Eu estou falando de alguns aspectos que o jogo deve mostrar, né? Algumas características e dificuldades de Ponte e também de Londrina. A expectativa é sempre a melhor possível, Batista, mas eu confesso, eu estou assim ansioso para o jogo chegar, porque é uma partida que o time tem que mostrar maturidade e controle emocional. Eu vou utilizar o que aconteceu ontem com o Santos para servir de alerta. Não dá para comparar final de campeonato com o jogo regular do Campeonato Brasileiro. Mas o Santos jogava em casa com a obrigação de vencer o jogo. E perdeu para o Vitória. E não é que só perdeu para a competência do Vitória da Bahia. Perdeu para a estratégia e pelo próprio descontrole emocional. O Santos tomou um gol e derreteu inteirinho. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu repito, esse time da Ponte ele já foi testado em diversas circunstâncias, mas é uma final de campeonato. E esse grupo não disputou, pelo menos que eu saiba, nenhuma final, pelo menos num curto espaço de tempo. Tem muito jogador experiente, mas tem garoto também, tem iniciante. Então, vamos ver como é que vai ser. A expectativa é boa, tá? Mas todo cuidado é pouco, porque o Londrina tem um time competente e será reforçado por duas caras novas que não atuaram lá em Londrina, Batista. São 17 horas e 47 minutos em Campinas. Eu tenho um recado importante para você da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças.
Lá você vai encontrar tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas na região, em Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais rochaautopeças.com.br. Lá você vai encontrar o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Pode ter uma dúvida e aí você tira a dúvida através do WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista. Grande abraço a você, um abraço muito especial ao amigo ouvinte da Bandeirantes. E já nessa abertura aqui, quero abraçá-lo, desejar a você toda a felicidade do mundo, saúde, lucidez, que você continue sendo essa pessoa iluminada, esse grande chefe de família, grande pai, grande marido, grande sogro, grande avô e grande amigo de todos nós. Que Deus te proteja e que você realmente alcance ao longo da sua vida e que ela seja longa e muito longa, todos os seus objetivos. Obrigado aí pela confiança, pela parceria de tantos anos, e hoje é um dia festivo para todos nós, o dia do seu aniversário. Parabéns e que Deus esteja com você em todos os momentos da sua existência e que ela seja o mais longeva possível. Muito obrigado, Tigrão, muito obrigado mesmo. Então vamos ao Fala Galera de hoje, dito isso na nossa abertura. Vamos lá, Dalberson, Andrei, Fred Conte e Emerson. Qual desses goleiros você manteria no elenco já para o ano que vem, 2026? Algum deles seria seu titular ou você buscaria um novo nome no mercado? Não, para ser titular, eu buscaria um novo nome. Sim, buscaria 2 nomes e manteria o Fred Conte, que é da casa, e o Emerson. Então, os 2 que eu traria seriam em substituição ao Andrei e ao Dalberson, que para mim não agradaram. E são jogadores que vieram de fora, já rodados, já experientes, bons goleiros, mas não agradaram no Guarani. Então eu manteria os mais jovens e traria 2 de bom nível para brigar pela titularidade, claro, dando oportunidades para aqueles que estão aí já e que vão permanecer também, de brigar em igualdade de condições ao longo das competições pela titularidade. E o Fala Galera da Nega Véia, como é que tá hoje, hein? Caso o Gé fique disponível para atuar por apenas 45 minutos, você iniciaria com ele? Começaria com o Gé na equipe titular ou utilizaria o atacante no segundo tempo? Então, eu primeiro não sei se ele vai estar à disposição. Se tiver, eu gostaria de saber qual a condição dele. Mas, a princípio, não vai estar na ponta dos cascos. Talvez nem fique no banco. Mas se tiver condições para ir para o jogo, para a concentração, eu o colocaria no banco, estudaria todas as possibilidades do jogo no primeiro tempo,
avaliaria o que aconteceu no jogo, como é que está o nível de dificuldade, como é que está o resultado, e aí, havendo necessidade, caso o pivô, o cara referência, esteja assim fazendo toda essa falta, que o time não esteja produzindo ofensivamente, aí eu o usaria no segundo tempo. Batistão, o aniversariante. 17h52 em Campinas. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, meu irmão. Que dia maravilhoso hoje, né, cara? O dia que você veio ao mundo e para fazer tanta gente feliz. Você é um baita pai de família, ou na área da narração esportiva, o maior de todos. E para mim, a graça que eu tive de ser seu fã, depois seu amigo e hoje seu irmão. Cara, eu desejo para você que todos os seus sonhos se realizem, sem exceção. Você seja muito feliz, você junto com a sua família. E é isso, meu. Muita saúde, prosperidade, tudo de bom, porque você merece, porque você é um cara do bem. Então fica com Deus, meu irmão, um feliz aniversário e conte sempre comigo, pro que der e vier. Tá joia? Um grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Opa, esse é o meu advogado. É um cara muito importante, hein? Doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Um dos maiores advogados do Brasil. E realmente é tudo isso que ele falou. Ele esqueceu um detalhe, que ele foi o meu padrinho de casamento, o meu segundo casamento. Eu me casei 2 vezes com a mesma mulher. Bodas de 25 anos. E o doutor Márcio foi um dos padrinhos. Então, muito obrigado aí, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. O meu advogado. É um motivo de muita emoção em receber aí a sua homenagem. Agradeço imensamente aí pelas palavras, pelas bênçãos, né? O doutor Márcio é um ser de luz. Que Deus retribua aí com muita saúde, paz e alegria para você e para sua linda família. Muito obrigado, doutor Márcio Roberto Rodrigues dos Santos. Mais um ouvinte no ar. Batista, feliz cumpleaños, meu amigo. Meus parabéns para você, bastante saúde, que você continue sendo essa pessoa e profissional iluminados que você o é. Que Deus te dê bastante alegrias ainda, paz, sobretudo, saúde, para que você possa continuar desafiando e enfrentando as barreiras normais da vida de todo mundo e principalmente continua vencendo-as, tá bem? Um grande abraço para você desde o Paraguai, da Perla Paraguense, aqui em Encarnação Sur, ok? E que Deus te dê muitos anos mais de vida. Abração, parabéns, felicidades hoje e sempre. Opa, muitas graças, bien. Minha gratidão é de Edmilson Garcia. O Lobo foi um dos grandes repórteres esportivos do Rádio de Campinas, trabalhou comigo, ou eu que trabalhei com ele. E ele mora realmente em Assunção, no Paraguai, e aí mandou a mensagem. O apelido do Edmilson Garcia é o Lobo. Grande Lobo, gratidão aí pela lembrança do meu aniversário, pelos votos de felicidades. Receber tanto carinho é um presente à parte, né? E a vida também retribua aí pra você em dobro tudo que você me desejou. Tá bom, Lobo? Mudou o apelido. Mudou. Agora é Lobão. Não é tá Lobo, gordo mas ele. É Lobão. Tá cheião, né? Ah, tá, entendi. É pela silhueta. Tá um tanque. Lobão.
17h57, ouvinte no ar. Fala, Batistão. Boa tarde. Um ótimo programa aí pra vocês. E hoje não tinha como, né? Não lembrar aí desse cara fantástico aí que sempre lê minhas mensagens, sempre trata com muito carinho, me trata com muito carinho aí. Eu só posso desejar a você, Batistão, saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Parabéns, Batistão. Xandão fera. Valeu, Xandão, muito obrigado. Muito legal aí, né? Usando o bordão mais um. Ô Batista, boa tarde. Batista, parabéns para você, que Deus lhe dê muitos anos de vida, muita saúde, paz e felicidade, que afinal o ser humano nasceu para ser feliz. Assim diz. Sensacional. Aquele narrador famoso. Parabéns para você, tá? Ô Batista, a diretoria da Ponte precisava colocar um telão na parte externa do Moisés Lucarelli, porque a torcida que não conseguiu o ingresso pode estar assistindo esse jogo lá, externamente. Até porque a programação terminou o jogo, foi o campeão, os jogadores vão um trio elétrico na frente do estádio lá fora comemorar com a torcida. E aí seria importante, esses que não conseguiram adquirir os ingressos, fazer isso. Um telão lá na frente do estádio, externamente, muita segurança no entorno aí da rua, por causa dos adversários, né, que não invadir e agredir. E eu acho que seria muito importante. E tem mais torcedor lá fora que lá dentro. Tá? Avelar de Hortolândia, um abraço a todos, bom programa. Valeu, Avelar, muito obrigado aí pelos votos também de feliz aniversário, mais um. Boa tarde, Batista. Um abraço para toda a equipe aí, mas hoje o abraço especial é para você, completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe, dê muita saúde, muita paz, muita alegria e que muitos anos de vida, né? Que você continue aí firme no seu propósito. Que Deus abençoe sempre. Abração, Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. Grande Edinho, um abraço, muito obrigado. Doutor Haroldo Cardella, boa tarde, meu amigo. Parabéns, muitas felicidades, saúde e sucesso. Um abraço afetuoso. Grande amigo, doutor Haroldo Cardella, um dos maiores advogados do Brasil. E está na nossa escuta. Muito obrigado, um grande abraço aí, doutor Haroldo Cardella. Muito obrigado também, mandando aqui a mensagem, o César Bitar. Grande César Bitar, muito obrigado pela sua mensagem. Ele que trabalha numa editora de livros aqui em Campinas. Grande César Bitar. Muito obrigado ao João Brigatti, o gerente de futebol da Ponte Preta. Batista, meu amigo, parabéns, saúde e muitas felicidades. Grande abraço, Brigatti. Muito obrigado aí pelas palavras, que Deus te abençoe e que abençoe também o time que você é, o gerente de futebol, nesta grande decisão no jogo de sábado contra a equipe do Londrina. Ô Tigrão, perguntei para o CH e pergunto para você também. A sua opinião, né? O seu palpite, melhor dizendo. Você acha que essa decisão será resolvida no tempo normal ou ela será decidida em pênaltis, como aconteceu na Série A2, quando o Ponte e Novo Horizontino se enfrentaram, se pegaram no Estádio Majestoso e a Ponte, naquela oportunidade, empatou no tempo normal e a decisão foi para pênaltis. Aliás, 4 jogadores remanescentes daquela decisão estarão nessa decisão, aquela decisão do 8 de abril. Arthur, lateral esquerdo,
Luiz Felipe, o volante Perdigueiro, Elvis, o meia e Gé. Se o Gé estiver no banco e entrar, então serão 4 jogadores que estiveram naquela decisão. Se não entrar, serão 3. Teve um outro que entrou também no decorrer do jogo, que foi o Edson. Zagueiro Edson estava no banco e entrou. O Pedro Rocha também estava naquela decisão, mas não entrou. Então, que entraram efetivamente, que começaram jogando, foram 4. E esses 4 poderão estar em campo, 3 com certeza vão começar, né? Que são os casos do Arthur, Luiz Felipe e o Elvis. E aí, Tigrão, resolve no tempo normal ou no pênalti? Batista, é um confronto muito equilibrado. Eu sei que a Ponte está muito vacinada, existe uma euforia muito grande por parte dos torcedores. Eu acho que o torcedor tem que estar eufórico mesmo. Se ele estiver falando, meu time vai perder, a Ponte em final, não sei, parece que ela... Não adianta, ele nem vai no estádio, nem deve ir. Então a euforia é muito grande. E o que eu percebo clarissimamente, pelos homens experientes que estão dirigindo o departamento de futebol da Ponte hoje, é que a vacina já foi dada lá em Londrina. Acabou 0-0, resultado razoável, bom. Ponte leva a decisão para casa sem nenhuma desvantagem, mas acabou aqui. Agora fechadinho, trabalhar com afinco, jogo do ano como é para o Londrina também. Então o jogo é muito igual. A única preocupação que poderia existir é que essa euforia exagerada, mas justificável, plausível da torcida, contaminasse o vestiário. Mas eu acho que a Ponte já aplicou a vacina lá em Londrina. Devagarzinho, respeito, todo mundo se cuidando. Vamos trabalhar a semana inteira. A mesma coisa que o Roger e os comandantes do Londrina falaram pro Londrina lá. Só que a Ponte jogando em casa está mais vulnerável, entre aspas, a entrar nessa pilha. Ninguém tirou o time da cidade, está treinando lá no Jardim Olinda, no centro de treinamentos da Ponte em Campinas. Jogadores estão indo aí no supermercado, no cinema, no shopping, devem concentrar aí na quinta à noite, talvez na sexta. Eu não tenho a programação ainda. Então todo mundo é nós, porque é campeão, porque a taça... Não pode entrar nesse oba-oba. Esse oba-oba é do torcedor. Se o time entrar em campo compenetrado como tem entrado, depois que o Marcelo Fernandes assumiu a equipe, esse time comprometido com a seriedade, a Ponte tem uma vantagem de jogar em casa. E eu acredito que a coisa vai ser resolvida nos 90 minutos. São 18h05, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. A transparência da Sanasa não está só na água. Todas as informações financeiras e dados técnicos que divulga também são reconhecidos e premiados pela clareza e exatidão. Sanasa, bicampeã no Prêmio Transparência da ANEFAC.
E tricampeã no Prêmio Acertar da agência reguladora Ares PCJ. Sanasa, transparente em cada gota e em cada informação. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barber Shop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barber Shop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Esporte em Debate hoje até 19h30. Você conhece a Logos Materiais Elétricos? A Logos está há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e toda a região. Uma empresa conceituada que oferece as melhores marcas do mercado, a agilidade na entrega, e isso é muito importante para a obra não parar. E também tem preços competitivos. E neste mês de outubro, a Logos está comemorando o mês do eletricista. E no dia 23, depois de amanhã, na quinta-feira, teremos um delicioso café da manhã. Café da manhã na Logos, fornecido pela Margírios, parceira da Logos. E nas compras acima de R$500 em produtos Margírios, você ganha muitos brindes com a máquina de ursinhos. Então não perca. Leve os seus filhos, eles vão adorar. Comemore com a Logos, aproveitem muitas ofertas para você. Logos, materiais elétricos, na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. E o horário de funcionamento da Logos, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. De repente, você não tem tempo durante a semana. Então, tem esse horário especial aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Logos, materiais elétricos. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Fala, Batista. Tudo bem? Esse jogo da Ponte aí, eu acho que a Ponte podia ter muito bem mandado ali no Morumbi, 40 mil tranquilamente. Acho que até 50 mil pessoas a Ponte colocaria no Morumbi. O que acontece é o seguinte, o Majestoso ficou pequeno para a torcida da Ponte, né?
Não tem jeito. Com essa questão de segurança, limitou muito, né, o estádio hoje aí, comporta 18 mil pessoas. Já teve jogo com mais de 30 mil, né, hoje 18, quer dizer, é isso. Majestoso ficou realmente apertado aí para o tamanho da torcida da Ponte. Uma outra questão, só fazendo um adendo aí ao comentário do CH, a Ponte tem 6 remanescentes aí que foram campeões pela Ponte aí no Campeonato Paulista da Série A2. Ele falou que esse grupo aí não tinha ainda disputado nenhuma final, a Ponte tem 6. 6 jogadores que estavam naquela decisão estão no grupo da Ponte hoje. Valeu, Batista, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Mais um. Fala, Batista. Cara, você é sabedor de que você leva alegria, além de informação, você leva muita alegria para as pessoas que te ouvem todos os dias. Então, o que eu posso desejar a você é que Deus te dê, ou melhor, que Ele continue te dando muita paz e saúde, beleza? Pois a origem da felicidade e da alegria é Ele. A origem da felicidade. Deus te abençoe, mano. Fica com Deus. Vai, macaca! Valeu, Boa mano. tarde, muito Carlos obrigado. Grande abraço. 18 horas e 13 minutos. Informações do Guarani. Breno Beretta diz aí, bebê. Bom, Batista, tem muito torcedor do Guarani se perguntando, né? Como que tá o planejamento do Guarani? Já começou o planejamento do Guarani? Pelo que eu sei, já começou. O Guarani ainda não acertou a permanência do Elano, mas já acertou a permanência do Farney Coelho, né? Então ele tá trabalhando nos bastidores para quê? Para poder limpar parte desse elenco que disputou a temporada de 2025 e, é claro, pensando também nas peças que ele vai contratar para 2026. Agora, sobre o técnico Matheus Costa, tem muita gente se perguntando também, Matheus Costa vai embora ou vai ficar? Ele tem contrato até o final do Campeonato Paulista, mas isso não segura treinador. Pelo que eu sei, essa informação exclusiva, trazendo agora aqui na Rádio Bandeirantes, ele vai ficar para o Campeonato Paulista e ele já está participando de reuniões de planejamento do Guarani, junto com o Farney Coelho e junto com a diretoria. Ou seja, o técnico Matheus Costa vai ser mantido para a próxima temporada. Como eu disse, tem contrato até o final do Paulista e, pelo que eu sei também, ele tem a confiança do Farney. Farney já tinha até me dito, olha, no que depender de mim e também do Elano, a gente vai continuar com o Matheus Costa. E o Matheus Costa eu descobri agora à tarde que ele vai permanecer no Guarani para a próxima temporada. Antes dos comentaristas falarem, Batista, sobre essa situação, eu vou até fazer um exercício aqui, repassar todos os jogos do Matheus Costa desde quando ele chegou. O primeiro jogo dele, logo de cara, já foi o derby no estádio Moisés Lucarelli na 15ª rodada da Série C do Brasileiro. O único derby que foi equilibrado na temporada. Naquele jogo foi bastante equilibrado. Agora, 16ª rodada, ele teve a primeira vitória e foi contra o ex-clube dele, 2-1 para cima do Ipiranga. O derby foi 1-1, né? Depois 2-1 para cima do Ipiranga, a primeira vitória dele. Logo na sequência, o Guarani venceu aquele jogo contra o ABC, um jogo difícil lá em Natal também, venceu por 4-3 aquele jogo. 18ª rodada, o Guarani jogou contra o Confiança em casa, um jogo difícil também, 1-0 para o Guarani. E a 19ª rodada foi um empate Tombense e Guarani 2-2, que o Guarani estava vencendo por 2-0, cedeu o empate para o Tombense, mas conseguiu se classificar. Aí veio a fase final da Série C, né? A fase final ele não tinha perdido ainda, perdeu logo de cara o primeiro derby no estádio Brinco de Ouro por 1-0, o gol marcado pelo Toró. Na segunda rodada, a vitória sobre o Náutico, que para mim foi o melhor jogo
do Matheus no comando do Guarani e que ele atuou com 3 zagueiros, venceu por 2-0. Logo na sequência teve a vitória sobre o Brusque aqui em Campinas por 1-0, e aí começaram os piores jogos do Matheus, principalmente, né, os 3 últimos jogos na fase final da Série C. A derrota para o Brusque por 3-2, o Guarani que vencia aquele jogo e o Dalberson falhou 2 vezes. Depois teve o empate com o Náutico, né, em Campinas, o Guarani que vencia por 1-0 e teve a oportunidade de ampliar, e o derby, que foi o último jogo dele, 2-0 para a Ponte no estádio Moisés Lucarelli. Se você quiser passar para os comentaristas falarem sobre essa situação, porque o Matheus Costa está confirmado, vai continuar no Guarani na próxima temporada, Batista. Bom, eu começo com você, CH. Matheus Costa permanece. Tá cravando aí o Breno Beretta. Você aprova ou não, hein, CH? Eu já coloquei desde quando terminou o campeonato a minha opinião. Eu acho que ele fez um trabalho razoável, mas algumas decisões que ele tomou, alguns conceitos que ele tem, eu não aprovo e não ficaria com ele. Agora, se o Guarani realmente decidiu com a permanência, eu desejo muita sorte. É um bom profissional, não é? Eu já tinha essa impressão com a confirmação da continuidade do Farney. Ele não iria abrir mão do Matheus Costa, porque foi ele que o trouxe, não é? Espero que eles tenham juntos sabedoria para montar, caso sejam eles que vão tocar o futebol do Guarani, né? Porque tem aí uma proposta no dia 11 de novembro de SAF, tem eleições, mas tudo caminhando dentro da situação, não é? Que essas pessoas no comando permaneçam, estou falando do CA, não é? Eu acho que eles têm que tomar uma decisão, eles optaram por isso, eu vou respeitar, mas eu faria diferente. De qualquer maneira, só o tempo dirá, Batista, que tipo de time o Guarani vai montar, porque, repito, depende muito do que vai acontecer nas próximas eleições. Quero ouvir o Tigrão também a respeito do tema, mas antes, ponto 10, pizzaria e restaurante, o melhor self-service com tudo o que você gosta, qualidade de primeira, requintado e a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 até as 15 horas, com carnes, massas, saladas, pratos à la carte também, às terças, quintas e sábados, com um buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada. E no final de semana, com o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem, claro, cervejas, chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks. O ambiente é agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. E o seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho e grupos acima de 10 pessoas. Tem desconto especial, viu? É só você falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque ele está lá todos os dias. E anote aí o número do WhatsApp, serve também para pedir pizza. 974 10 60 68. 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento pela Cônigo Cipião, estacionamento em frente para facilitar a sua vida. E aí, Tigrão, aprova a manutenção do Matheus Costa para a temporada do ano que vem ou não? Aprovo. Eu acho que o Breno fez aí um levantamento muito bem feito da trajetória do Matheus, que é curta. Sempre lembrando que ele pegou o Guarani fora
da zona de classificação. Então ele levou o Guarani à classificação. Eu acho que o elenco começou a mostrar alguma fragilidade naquele segundo tempo do último jogo da 19ª rodada lá em Tombos. Ganhava por 2-0, empatou e quase tomou a virada no último lance do jogo. Trabalhei nessa partida. E se toma a virada, teria ficado fora. Aí classificou, tirou o pedido, né? Veio o quadrangular e o Guarani teve altos e baixos. Se alguém me perguntasse qual é a principal característica do trabalho do Matheus Costa à frente do comando técnico do Guarani, ora, a principal característica é a irregularidade. Ele não teve uma atuação linear. Começa bem, empata o derby fora de casa, e aí começa a ganhar jogos, empolga a torcida, dá um padrão, recupera alguns jogadores do elenco que vinham muito marginalizados, e o Isaac talvez seja o principal exemplo disso. Foi inteligente, montou, deu um padrão, e depois o time começou a oscilar. E oscilou em alguns momentos em que não poderia ter oscilado. Porque vejam, o Guarani, na terceira rodada, vejam o que eu vou dizer, hein? Terceira rodada do quadrangular, já tinha 6 pontos. Perdeu o derby, é verdade, foi uma frustração, uma tristeza para o seu torcedor. Mas daí ganha fazendo um baita de um jogo do Náutico lá nos aflitos. E aí ganha com dificuldade, mas ganha do Brusque, né? Então faz a primeira do retorno contra o Brusque. E aí começou o problema. Segundo turno do quadrangular. 9 pontos, o Guarani ganhou 1. Não preciso falar mais nada. Essa instabilidade, você faz 6 pontos no primeiro turno do quadrangular. Foram 6 jogos. Primeiros 3 jogos, 6 pontos. E nos últimos 3 jogos, 1 ponto. Lembrando que o Náutico subiu com 8. Fora, completamente fora do que era a nossa projeção de pontuação para garantir, que era de 10 pontos. Então ele teve essa instabilidade, essa oscilação. Mas ele mostrou qualidade. E está mantido o comando do futebol com o Farney Coelho. Sendo assim, eu acho que, como o tempo é exíguo, pode ter troca, como pode não ter troca, pode ter SAF, como pode não ter SAF. E aí? Você vai esperar até quando para definir o planejamento? Aí manda embora. Vamos atrás de quem? Quem será o cara? Tem algum Tele ressuscitado por aí? Algum Rinos Mítios? Algum Vadão ressuscitado por aí? Não tem. Dentro do padrão que o Guarani tem de uma Série C no Brasileiro e de um Paulistão da Série A1, no regional, mas muito curto, ele vai ter que fazer uma coisa dentro da realidade. E o que é que tem no mercado melhor, além do que já apresentou o Matheus e que já está adaptado ao clube? Portanto, para mim, decisão acertada. Seguindo, bebê. Bom, Batista, como eu disse, né, as reuniões já começaram de planejamento, com participação do Matheus Costa, com participação também do Farney Coelho, e é claro que o planejamento precisa andar, porque independente da SAF, como disse o Tigrão, né, já tem pela frente o Campeonato Paulista no ano que vem, no início do ano, e precisa ter uma espinha dorsal e um time para começar a treinar ou no final de novembro ou no mais tardar no começo de dezembro, já é claro pensando inicialmente no Campeonato Paulista, que o principal objetivo, o Guarani entra pensando em não cair de divisão e depois, é claro, vai buscar uma classificação à próxima fase do estadual. Falando um pouco de base, né? O Sub-17 vai jogar pelas quartas de final contra o Palmeiras, jogo marcado para sábado. O primeiro jogo é aqui na região, não vai ser em Campinas, porque o gramado do Brinco está passando por reforma. Primeiro jogo no Telmo de Almeida, lá em Cosmópolis, 3 da tarde, Guarani e Palmeiras. O jogo da volta no dia 1º, que também é um sábado, às 11 horas da manhã, no CT da base do Palmeiras. Isso quartas de final, Campeonato Paulista Sub-17. Pelo Paulista Sub-20, sexta-feira o Guarani
perdeu lá em São Paulo na última sexta, né, por 2-1 de virada em Cotia, e o jogo da volta está marcado também para Cosmópolis neste sábado às 10 horas da manhã. Então às 10 da manhã em Cosmópolis tem o Sub-20, vale vaga na final do Sub-20, o Guarani precisa reverter contra o São Paulo, e depois, 3 da tarde, tem o Sub-17, para quem for para Cosmópolis e quiser acompanhar os 2 jogos, lembrando que é de graça a entrada do torcedor, e os 2 jogos com torcida única, tanto diante do São Paulo quanto contra a equipe do Palmeiras. Já, Batista, a gente vai falar ao vivo com um dos representantes do time Fut7 do Guarani, que foi campeão da Libertadores. Então é já ainda no nosso programa, viu, Batista? Opa, então vamos aguardar, são 18h28, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências, tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Brasileirão. Ontem no fechamento da 29ª rodada, jogando em casa na Vila Belmiro, o Santos perdeu para o Vitória por 1-0. O Vasco no Clássico Carioca derrotou o Fluminense por 2-0 e o Juventude venceu o Red Bull Bragantino por 1-0. Rodada encerrada, Palmeiras lidera 61 pontos, Flamengo é o segundo, Cruzeiro o terceiro, Mirassol é o quarto. Na zona do rebaixamento, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. Só que com o resultado positivo, o Vitória tem a mesma pontuação do Santos. O Peixe está fora da zona do rebaixamento porque tem uma vitória a mais em relação ao time baiano. Neste meio de semana, apenas um jogo atrasado, válido pela 14ª rodada. Na quarta-feira, 19h, na Fonte Nova, tem Bahia e Internacional. Hoje é dia de Copa Sul-Americana, com Brasil em campo. 9h30 em Guayaquil, o primeiro jogo da semifinal, tem Independente Del Valle e Atlético Mineiro. Jogo da volta ocorre na próxima semana no estádio do Galo, na Arena MRV. Amanhã, semifinal da Libertadores, 9h30, no Maracanã, tem Flamengo e Racing. E na quinta-feira, no Casablanca, em Quito, no Equador, jogam LDU e Palmeiras.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado, Desktop é conexão de verdade, presente nos momentos mais importantes. Internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo, com planos de 200 mega 1 giga a partir de R$ 79,99 por mês. Assine agora. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até a loja mais próxima. Desktop, sempre ao seu lado. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h32, hoje até 19h30. Atenção, atenção, homens. Eu tenho uma dica sensacional para vocês. Você que gosta de cuidar da aparência e todo dia é dia de se cuidar, não é mesmo? E se você busca um estilo, qualidade, cuidados diferenciados para sua barba, o seu cabelo, então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo agora está também aqui em Campinas, no Shopping Iguatemi, e oferecendo serviços premium para cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz. 300 Barbershop Campinas. O ambiente é confortável, tem profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Para você que gosta de esporte e acompanha o Esporte em Debate, fique ligado aqui na programação, porque a 300 está preparando uma promoção para você que ganhar, ir lá visitar a 300. Então fique atento, fique ligado, mais alguns dias nós teremos essa promoção. Quer saber mais sobre a 300? Então siga lá no Instagram, @300iguatemi, ou acesse 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi, em Campinas. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Olido Costa Silva. Cara, não consegui comprar ingresso. O que fizeram com a gente foi demais. Fiquei 3 horas e meia na fila, não consegui comprar ingressos, debaixo do sol, de pé, perdendo tempo de serviço. Aí eles fecham a bilheteria do nada e falam que não tem mais ingresso. Terrível. Eu sei que vocês não conseguem colocar esse filme no ar, mas tá registrado aí, tá bom? Infelizmente é uma pena. Eu sei que os cambistas vai ter, mas não cambista vai ter muito. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, pessoal da Band, CH, Tigrão. Boa tarde a todos. É o Anísio Batista aqui do Parque Via Norte. Parabéns, Carlos Batista. Que Deus te abençoe, você e sua família, todos os dias da sua vida. Que Deus te ajude a alcançar todos os seus objetivos, tá bom? Grande abraço do Anísio Batista, que a nossa mãezinha deve estar lá no céu andando de mão dada. Minha mãezinha nasceu no Arraial de Souzas. O nome dela é Olinda Filomena. Por incrível que pareça, o apelido dela é Nena. Acho que é o mesmo apelido da sua mãezinha. Você vê só. Nós temos o Batista, não somos parentes,
mas temos muita coisa em comum. Quem sabe um dia a gente se encontra por aí para a gente conversar. Abraço. Anísio Batista, do Parque Vianorte. Abraço, Anísio Batista, muito obrigado. Que grande coincidência, né? A sua mãezinha ter o mesmo apelido que a minha mãezinha. E ambos moraram no Arraial dos Souzas. Então, muita coincidência. E se quiser comparecer aqui na Band, né, para conhecermos, será um prazer imenso, viu? Um abraço, muito obrigado aí pelas palavras. Mais um. Batista. Oi, Tigrão. Não, você me permite ou não? Sim, claro, fala que eu discuto. Eu queria ver se o Anísio Batista, lá do Parque Vianorte, se ele consegue abrir preço desse passarinho que estava de fundo aí. Que parece que é um pássaro preto. Isso aí Que coisa linda, hein, ó. Isso aí é um trinca-ferro, viu? Queria que ele mandasse uma mensagem. Então, é um pássaro preto ou é um vira? Se for trinca-ferro, aceito também. Mas tá com jeito de um pássaro preto. Mas se não for gravação, algum fundo de internet, naquelas caixinhas, né, sem fio. Ele não faria isso, né? Ele não faria isso. Não faria, não sei, Batista. Eu não tenho passarinho em casa. Tem um, mas tá meio combalido já. Tá meio com esse frio ainda. Nossa Senhora. Mas eu de vez em quando, eu tô meio cabreiro, assim, tô meio agitado demais. E aí eu vou tomar um cálicezinho de vinho do Porto e tal, e eu coloco gravação de passarinho cantando na caixinha JBL, pô. Fica uma delícia. Não tem que pôr alpiste, não tem que limpar o viveiro, a gaiola, fica, né? Tem que, tira o jornal, põe o jornal. Às vezes o Anísio faz como eu, mas se for natural, queria ver se ele abre preço. E segundo, para não interromper, vamos ouvir mais ouvintes mandando os parabéns aí pro Batista. Ô Breno Beretta, você tá na escuta? Estou na escuta, Tigrão. O Tigrão por favor, parecendo o Brasil de Oliveira, né? Quando ele fazia lá do apartamento dele. Zé! Ô Tigrão, você está igualzinho o Brasil de Oliveira. Tá bom, Batista. Menos no talento e no conhecimento. E em algumas outras coisas também, que o Brasil era melhor que eu. O Breno, por favor, os horários dos jogos no mesmo dia. Os dois serão sábado. Da base do Guarani, sábado que vem lá em Cosmópolis. Fala aí. 10 da manhã o primeiro, o sub-20 vai ser às 10 da manhã. E certo. Depois às 3 da tarde o sub-17. Dá para comer, né, algo bom lá em Cosmópolis? Eu não sei o que tem de restaurante lá. Tem bastante coisa. E depois dá pra ficar a tarde inteira lá, de manhã até de tarde lá, né? Quem for acompanhar, Tigrão. É que como era mata-mata, Batista, a coisa é definida assim na semana, né? Semana passada. Não é aquele negócio de tabela já antecipada e tal. Porque se eu soubesse, pelo menos com um mês atrás, que o Sub-20 ia jogar às 10, no mesmo dia, e o Sub-17 às 15, juro por Deus que eu teria dado um jeito aqui de comprar um bar lá em Cosmópolis. Eu ia fazer um faturamento sábado que eu ia tirar o pé da lama, viu, Batista? Eu nem sei lá, o Breno poderia buscar essa informação se tem acomodação para torcida. Porque tem que ter um esquema especial, né? Tem que ter arquibancada, tem que ter banheiro. Se não tiver banheiro, tem que ter banheiro químico. Então eu nem sei se lá tem acomodação para a torcida. Seria importante essa informação, porque senão o torcedor sai de Campinas, vai a Cosmópolis. Quantos quilômetros tem, hein? Uns 45, é isso? É isso. Limeira tem 60, né? Acho que 45. Aí vai até Cosmópolis, chega lá, não pode entrar. Então seria importante essa informação, hein, bebê?
Eu já tô pegando fotos aqui, Batista, já vamos colocar as fotos, já vou salvar, mandar pro pessoal da técnica aonde que tem arquibancada no estádio aqui. Já tô pegando umas fotos aqui, Batista. De centro a centro, 37,6 quilômetros. Ah, é pertinho, né? Dá pra ir, quer dizer, pertinho, não pra ir a pé, né? Aí é longe. Mas de carro, de van, aí realmente, provavelmente, a torcida do Guarani vai comparecer. E a torcida do Guarani estava comparecendo, especialmente no Sub-20, no estádio Brinco de Ouro. Vinha acompanhando, mas, infelizmente, né? Mesmo que o Guarani chegue à final, não poderá mandar o jogo no Brinco, porque o gramado está em reforma. Saudações aos amigos da Band. A imprensa esportiva de Campinas em festa no dia de hoje. Aniversário de um dos maiores narradores do futebol brasileiro. Feliz aniversário e comemorar os anos já vividos. Abraços, Carlos Batista, e que Deus abençoe você e sua família. Luiz Nascimento, da Secretaria de Esportes. Luiz Nascimento, muito obrigado, viu, pelas palavras, lindas palavras que tocam o meu coração. Muito obrigado aí pelas palavras e por ter tido a preocupação de mandar a mensagem. Luiz Nascimento, um abraço. Batista. Oi, bebê. A gente já tem as fotos, eu levantei 2 fotos do estádio, quem está nos acompanhando pelo YouTube, quem está pelo rádio, depois entra na nossa página aqui no YouTube, no Esporte em Debate de hoje, para poder acompanhar o espaço que tem para a torcida no estádio Telmo de Almeida. Pelo que eu pesquisei aqui, capacidade para quase 4.000 pessoas, ou seja, dá para assistir tranquilamente. Não tem parte coberta no estádio, mas dá para assistir tranquilamente o jogo de sábado, o torcedor do Guarani que for lá. Bom, 4.000, né? Então, evidentemente que não teremos esse contingente lá. Mas, pelas fotos, dá para perceber de que sim, dá para acomodar a torcida do Guarani. Parabéns, Batistão, muitas felicidades e tudo de bom. Desejo muito sucesso, sorte e paz na sua vida. Um grande abraço. Fica com Deus. Pedro Lino. Pedro Lino, repórter, trabalha no portal Futebol Interior. Grande abraço, muito obrigado. E quem me mandou também foi o Elcio Paiola. E mandou uma bonita mensagem. Ele que é o chefe de redação, comanda o Futebol Interior. Então, muito obrigado ao Pedro Lino. Aliás, o Pedro Lino estava lá, né? Em Londrina. Encontrou o Pedro Lino lá, hein, Pedrão? Encontrei. Você viu aquela marmita lá que a gente comeu no estádio? Sim. Pedro Lino comeu salivei, 2 daquelas. Salivei. Bela marmita. Baita rango. Onde é que vocês arrumaram? Coisa de Gilberto ovo Suf, frito. né? Gilberto Suf Tinha um tem ovo contado... frito dentro da marmita do Pedrão. Não era de galinha aquilo lá, não é possível. Olha lá, ó. Olha lá, ó o Giba. O Giba tá parecendo um pinto no lixo com a marmita na mão, olha lá. Olha a felicidade dele, ó. Olha os caras aí, Tigrão. E o Virsão, então, aí. Olha lá. Olha lá, agora dá pra ver o ovo, olha lá. Isso é ovo de avestruz no mínimo. Vinícius Abarca, repórter Olha lá, que estava Vinícius. lá pela Band TV, também batendo marmitão. Esses cara aí pra trabalhar são gatinho, filhotinho de gatinho. Mas pra comer parece uma lontra, pô. Será Parece que um eles elefante. iam bater uma laje? É o bichão. Será que eles iam bater uma laje, é isso? Tá com jeito, hein? Tá com jeito. Agora, o ovo, eu tenho certeza, pelo tamanho do ovo que tá dentro da marmita aí, que uma galinha não teria sucesso não, hein? Você é não o ia bichão conseguir. mesmo, hein, doido?
Bom, é o seguinte, eu tô brincando, né? Ia bater laje, mas o trabalho foi árduo. E durante um longo tempo. Então, realmente tinha que agasalhar o bucho para aguentar o tranco, para aguentar o rojão. Então, olha, siga o Gilberto Suff, tá? Quando o assunto é culinária, quando o assunto é comer bem. Porque o Gilberto Ovo de avestruz. Suff, ele conhece. Eu já vi aqui. Ele conhece os caminhos. E o Giba sabe onde vende ovo de avestruz? E eu falei que, pô, você vê, o ovo de avestruz é do tamanho de uma bola de bocha. Depois você fala que a vida tá difícil pra você, viu, Batista? Vai ver a coitada da avestruz. 18h47, mais um ouvinte no ar. Batista, boa noite. Boa noite. Hortolândia, Clebão, Ponte Preta, milhão, sempre. Fala, Clebão. Macaquinha aí, campeã, 2-0. Sabadão não tem pra ninguém. Só fica a minha reclamação lastimável aí. Hoje tentei comprar 2 ingressos aí pro meu filho número 4, da minha nora. Não conseguimos comprar. Sorte que 9 horas eu consegui comprar 2 ingressos no meu celular, no meu aplicativo. 9h20 meu filho não conseguiu comprar mais. Alguma coisa está errada. Não é possível. Não é possível que venderam todos os ingressos em 20 minutos de uma forma só, de uma maneira só. Alguma coisa está errada. Tem algum esquema online, algum esquema de show, de evento que compra esses ingressos e deve estar repassando por aí. Não é possível. Não acredito. Abraço. Sabe aquela sensação de ver o seu plano de celular acabar no meio do mês e você ficar sem internet justamente quando mais precisa? Você não precisa mais passar por isso, meu amigo. Conheça o novo desktop plano de celular. Você escolhe entre 15 e 20 gigas, navega com velocidade e estabilidade nas suas redes sociais para ver vídeos, jogos e mapas. Faz ligações à vontade para qualquer número do Brasil e ainda usa o WhatsApp e o Waze sem gastar, sem consumir a sua franquia de dados. Incrível, né? O chip é gratuito e você vai retirar em uma das mais de 100 lojas da Desktop, uma rede de lojas para atendê-lo. A ativação do chip é rápida e sem burocracias. Planos a partir de apenas R$ 39,99. Eu repito, planos apenas por R$ 39,99 por mês. A partir de R$ 39,99 por mês. Aproveite esta novidade da Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br e contrate agora mesmo. Desktop sempre ao seu lado. Confira na Desktop os termos e condições. 18h50, ouvinte no ar. Carlos Batista, aqui é o Michael Silvério. Eu estou passando aqui para te desejar feliz aniversário, muitos anos de vida, muita paz, muita harmonia e para que realmente o ser humano nasceu para ser feliz. E, ô Carlos Batista, uma pergunta. Se caso a Ponte Preta for campeã, quem é o capitão que vai erguer a taça? Um abraço. Vocês sabem? Um abraço, Michael Silvério. Ele é um cadeirante, né? Já até participou, esteve em programas externos aqui da Rádio Bandeirantes. E conhece muito a respeito de futebol, nosso ouvinte de longa data, ouvinte da Rádio Bandeirantes e também do programa Os Donos da Bola na tela da Band. Quem é o capitão da Ponte é o Elvis.
Então ele é o que vai levantar a taça no caso da Ponte ser a campeã. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, Elvis, ele é o capitão da macaca. Tá bom, Michael Silvério, um abraço para você, que Deus te ilumine, proteja, você é muito especial. 18h51, mais um ouvinte no ar. Fala, Batista, boa noite. Alex Santana, de Arthur Nogueira, um abraço aí para todos aí. Tigrão, CH. Ô, CH, vou contra você, mais uma vez, viu? Eu acho que o Matheus tem que ficar assim. Eu acho que quando a gente falar, eu não continuaria, quem vem? Né? Que técnico hoje no mercado melhor que o Matheus Costa que viria para treinar o Guarani? Né? Eu acho que o Matheus, com um elenco bem montado aí, trabalhado desde o início, com o Farney montando aí junto com o Elano, pode dar um melhor resultado. Principalmente se tiver alguma coisa de grana, de SAF aí. Sem jogador, pode trazer o Guardiola, entendeu? É ruim, tem que dar continuidade, não adianta ficar esse troca-troca aí. Beleza? Falar que não ficaria é fácil, agora dizer o que teria que ser feito aí é difícil. Beleza? Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado pela Batista. participação. Oi. Sou eu. O rapaz citou meu nome aí, um abraço para ele. Não é minha obrigação dizer ao Guarani o que ele tem que fazer. Isso é um problema do Guarani. O início do meu comentário foi o seguinte: eu respeito a decisão, acho o treinador competente, mas não ficaria com ele. Agora, o que o Guarani vai fazer não me cabe. Não é responsabilidade nem dever de eu falar contrate esse ou aquele. Portanto, o ouvinte fica com a opinião dele e eu fico com a minha. 18h53, Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Oferecimento Seara. Está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Oferecimento oferecendo qualidade, superior sabor e inovação. Novo plano de celular da Desktop. O WhatsApp, o Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99. Desktop.com.br. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno, no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Logos, materiais elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, materiais elétricos. Oi, Breno, vai daí. Oi, Batista, voltando para falar a respeito do fut7 do Guarani, né? Tem muita gente que tem visto nas redes sociais o fut7 do Guarani, mas não sabe sobre o trabalho que vem sendo realizado. E o fut7 do Guarani acabou de ser campeão da Libertadores da categoria, né? Da categoria fut7. E a gente está em contato nesse momento com o capitão do time, que é conhecido como Japa, para falar um pouquinho como começou esse trabalho, esse projeto do fut7 do Guarani, qual que é o apoio que o Guarani tem dado para vocês e também falando dessa competição que vocês ganharam. Um abraço para você, prazer em tê-lo conosco aqui na Bandeirantes. Uma boa noite aí, boa noite aos ouvintes, boa noite Bandeirantes. É um privilégio estar aqui com vocês. Tá nesse projeto há 4, 5 anos, né? E temos treinado semana, temos batalhado, temos projetos, e depois desses 4, 5 anos
objetivo, né? Nossos primeiros títulos, que foi um no meio, que a gente ganhou a Copa do Brasil em julho, e com isso a gente ganhou vaga na Libertadores. E aí esse fim de semana a gente foi disputar a Libertadores e graças a Deus conseguimos chegar ao objetivo de ser campeão também. A ligação tá um pouquinho ruim, eu não sei onde que você tá nesse momento. Eu vou até pedir para o pessoal refazer a ligação, deixando claro que o Guarani foi campeão Fut7, campeão da Libertadores Fut7, já tinha conquistado um título importante. A gente vai até pegar aqui nas redes sociais, né? Tentar pegar fotos e vídeos e mostrar para quem está nos acompanhando. E o capitão do time que está falando com a gente, o Japa, né? Falando um pouquinho sobre essa modalidade, né? Eu acho que a ligação está refeita. O que você pode falar? Já faz tempo que o Guarani montou esse time Fut7. Qual que é a importância desses campeonatos que vocês estão disputando? Primeiramente, boa noite a todos. A ligação tá boa agora? Agora tá boa. Tá boa? Beleza. Primeiramente, boa noite a todos aí, os ouvintes, ao pessoal da Rádio Bandeirantes. A gente está há 5 anos com o projeto, né? A gente vem batalhando aí, disputando bastante campeonatos da modalidade Fut7. E nesse último ano nós disputamos 2 campeonatos fortes. O primeiro foi a Copa do Brasil, que a gente se consagrou campeão e assim conseguimos a vaga para a Libertadores. E esse fim de semana a gente conseguiu se consagrar campeão da Taça Libertadores, né, da Copa Libertadores. E assim ganhando a vaga para o Mundial em 2026, na Espanha. E vocês que atuam pelo time, vocês sobrevivem só do futebol, do Fut7 agora? Quem que dá o apoio financeiro para vocês? Como que funciona a parte financeira? A gente corre atrás de patrocínio, né? O Guarani, ele disponibiliza a quadra dentro do estádio, que eles têm uma quadra de campo society. Então ali a gente consegue fazer os treinos, mas assim, a gente não chega a viver disso ainda, né? Mas todas as nossas viagens para competições, a gente não gasta nenhum real, porque a gente consegue os patrocinadores, né? E quais que são os principais times de Fut7 hoje espalhados pelo Brasil, além do Guarani? A gente tem o Santos, que disputou também esse campeonato. Eles foram campeão ano passado da Copa Libertadores. Tem também os tradicionais, né, do Brasil. Tem o Sport Recife, Corinthians, Botafogo. Vasco tinha voltado esse ano também. A Ponte também, ela tá disputando. O Paulista, se eu não me engano. Temos o Santo André. Temos time de Atibaia, temos bastante times aí. Internacional, tem o Internacional. Bom, e quem tá vendo pelo YouTube, né? Quem tá nos acompanhando pelo YouTube, tá vendo a foto do time campeão da Libertadores Fut7, o Guarani, que inclusive, né, o time tem um Instagram, para quem quiser acompanhar, é o @GuaraniF7. Tem alguma pergunta para ele, Batista? Não, tudo já esclarecido, né? Só dar os parabéns. Uma competição aí importante, né? E aí, é claro, é evidente que conseguir aí sem dúvida, né? Aquilo que conseguiu é realmente espetacular. Então, um abraço, muito obrigado pela participação, um abraço para você, tá bom? Obrigado aí, um abraço. Queria mandar um abraço aí para minha família, mandar um abraço para os jogadores do Guarani também, da comissão técnica, que todos fazem parte dessa história aí. Valeu, muito obrigado. Atenção, vamos com os temas de hoje e os comentaristas vão escolher, né? Algum vai escolher aí são as notícias que não têm ligação com os times de Campinas.
Primeira sem nenhum minuto na atuação na temporada Endrick. Não tem realmente, né, impressionante, mas ele não está conseguindo não está conseguindo realmente vamos pegar aqui, né? Já vai entrar. Vamos lá, exatamente. Travou o time, travou aqui, não está aí lendo, mas vamos lá. Atenção, chegando aí, vai você, Breno, chega aí porque realmente está trovado aqui, hein, Breno? Não, eu vou passar. Quer que eu passe todas, Batista, as pautas do dia? Quer que eu repasse todas aqui? Sim, porque realmente o meu telefone acabou. Não tá entrando. Então vamos lá, diz aí. Vou repassar aqui. Bom, a primeira pauta do dia, sem nenhum minuto na atual temporada, o Endrick vai ser emprestado pelo Real Madrid a partir de janeiro. O técnico Xabi Alonso deu o aval que faltava para a diretoria do clube merengue buscar o quanto antes uma solução no mercado para o jovem atacante brasileiro. Há, inclusive, algumas conversas em andamento. Pautas do dia, assunto 2. Abel Ferreira recusou 4 ofertas neste ano e está muito perto de renovar o seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027. A última proposta rejeitada pelo treinador foi da Premier League, da Europa, do Nottingham Forest. O português também declinou algumas ofertas como do Al Hilal da Arábia Saudita, além do Sporting e também do Benfica, os dois de Portugal. O outro assunto, com grama igual à Copa do Mundo, Primavera avança na reforma do estádio Ítalo Mário Limonge. Em 2026, o Fantasma vai disputar a elite do estadual e um torneio nacional, no caso a Copa do Brasil, pela primeira vez na história. A expectativa é que em até 50 dias o campo já possa ser liberado para treinos e jogos. Batista. E aí, CH, qual é o assunto que você escolheu para hoje? Falar do Endrick, da possibilidade dele deixar por empréstimo o Real Madrid, ele realmente com o Xabi Alonso não tem vida fácil. O treinador mal coloca ele para jogar e eu não sei o que pensa o staff e o próprio jogador, mas está muito claro para todo mundo que o Xabi Alonso não conta com ele, já deu aval para poder emprestar. Vamos ver se o staff também, porque ele tem contrato, não é? E vamos ver qual pode ser o destino de Endrick, que precisa jogar. Só que na cabeça do treinador do Real Madrid, ele não tem espaço, Batista. E você, Tigrão, qual é o que você escolheu, qual o assunto para o programa de hoje, hein, Tigrão? O Batista, falar do treinador do Palmeiras, né, que toda vez que tem uma oportunidade, o Abel Ferreira, ele dá uma espetada no nosso país, porque na Europa não é assim, porque é só aqui que acontece isso, porque no Brasil é isso e aquilo, e eu acho que o Brasil tem muitos problemas mesmo. Muitos. Desde os mais estruturais até os mais banais. Mas o Brasil, apesar de ser um país espetacular, e eu não vou entrar nessa seara agora, até porque nem há tempo, mas no futebol nós temos muitos problemas, tem o problema da violência fora do futebol, da segurança, né? Quem tem posse, quem tem possibilidades financeiras, todo mundo aí andando de carro blindado, porque a coisa está muito complicada. Você vai para São Paulo hoje, não sabe se volta com a sua aliança no dedo. Olha, voltando com o dedo já tá bom. E o celular, então, leva um reserva e põe embaixo do tapete ali onde você acelera o carro, esconde ele ali, leva um reserva. E deixa um kit ladrão, porque os caras estão quebrando o vidro nos jardins. Bom, enfim, o Brasil tem problemas. E no futebol tem, a arbitragem hoje é vergonhosa. E o Abel, toda vez que tem oportunidade, ele espeta. Só que toda hora tem convite para ele e ele prefere continuar por aqui. Por que será, hein? Alguém tem
algum palpite, seria uma questão dele preservar aquele órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Eu acho que nenhum clube do mundo paga hoje para o Abel o que ele recebe hoje, antes de renovar, que vai ganhar mais ainda. Antes de renovar, ninguém paga para ele na Europa ou talvez na Arábia Saudita. Talvez. Mas aí ele também vai para o ostracismo e fica escondido lá. Ninguém paga hoje o salário que aí já nós temos essa estatística. Ele é um dos mais bem pagos hoje do planeta, se não o mais bem pago. É por isso é que ele faz essas juras de amor a todo momento para o Palmeiras, mas o que está pegando mesmo é o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Apesar de todas as críticas, muitas delas, inclusive plausíveis, que ele faz ao nosso país. E você, Bebê, qual o assunto que você escolheu para hoje? Eu escolhi sobre o Primavera, Batista, que está trocando o gramado, né, do estádio, até porque o ano que vem vai ser um dos anos mais importantes, se não o ano mais importante da história do Primavera até agora, para receber grandes jogos, inicialmente no Campeonato Paulista. E o projeto do Primavera é um projeto muito legal, né? De um time que saiu lá de baixo e está sendo muito bem administrado, e administrado pelo Nenezini, que a gente conhece bem. E o que pode acontecer com o Primavera? Começar a chamar atenção no futebol brasileiro. Eu acho que já vai ter uma vaga em Série D do Brasileiro. Não conseguiu, né, nessa final que disputou com o 15 de Piracicaba. A vaga da Série D ficou com o 15, a vaga da Copa do Brasil ficou com o Primavera, mas num futuro muito próximo a gente vai estar vendo o Primavera também galgando os objetivos, subindo de divisões no cenário nacional. E eu acho que o Primavera, que é da nossa região, que tem que ser valorizado, tem tudo para nos próximos anos estar disputando pau a pau aí com os grandes times da nossa região, Batista. 19:08, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300 Iguatemi. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba.
Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:13, Odair Marcucci mandou uma mensagem. Agora há pouco, né, o Breno Beretta falou sobre o estádio, até mostramos aqui a foto do estádio em Cosmópolis, no Sub-17 e também o Sub-19. Aliás, Sub-17 e Sub-20. E o Odair Marcucci mandou uma mensagem dizendo ele é que cuida do estádio. O Odair, ele trabalhou muito tempo na base da Ponte Preta e está trabalhando agora também lá em Cosmópolis. Vamos acompanhar. Ô Batista, boa noite, tudo bem? Eu estava, como toda tarde e noite, eu ouço a Band com vocês aí, o programa praticamente toda a tarde de vocês. Eu estava ouvindo aí a respeito do jogo do Guarani, quanto ao estádio Telmo de Almeida lá, quem cuida do estádio lá sou eu, certo? Já há algum tempo já estou com o Edson lá, há 2 anos, quase 3 anos lá. Eu cuido do gramado lá do estádio. O estádio é modesto, ele tem capacidade aí para 3.500, 4.000 pessoas aí. Como é torcida única do Guarani, não deve ter problema nenhum. Tem banheiro masculino, feminino, para cadeirante também. Tem uma lanchonete, um bar que funciona lá em dias de jogos. Um bar, uma lanchonete modesta lá, mas tem sempre uma água, um refrigerante, um salgado. Então eu acho que pela torcida, pelo contingente de torcida que vai lá, eu acho que dá para todos lá ver o jogo tranquilo, acomodação, entendeu? Não é coberto, mas pelo menos eu acredito que esse final de semana não tem chuva, nada. Não tem área coberta ainda, mas o estádio está sendo feito uma reforma geral, né? Porque a gente pretende aí disputar a Copa São Paulo de Juniores também. A próxima Copa São Paulo de Juniores. Inclusive a Federação Paulista deve fazer uma vistoria nessa segunda-feira lá. Bom, enfim, o torcedor do Guarani pode ir tranquilo para lá e que não vai ter problema nenhum, tá? Vai dar para ver o jogo. Como é torcida única, entenda-se bem, né?
De repente aí vai um pessoal aí do Palmeiras ou do próprio São Paulo se infiltrar lá no meio, é meio complicado. Mas torcida única lá, nos 2 jogos aí, não deve ter problema nenhum, não. Tá bom? Um abraço aí, fica com Deus. Valeu, muito obrigado, Odair Marcucci, com informação Batista. importante a respeito aí do estádio que vai receber o Sub-17 e Sub-20. Oi, bebê. Sou eu. Ô, Tigrão, por favor. Então, um abraço pro Odair, né, que é amigo da gente há tantos anos. E você falou da base da Ponte, o que é verdade, mas o grande tempo de trabalho prestado, de folha de serviços do Odair na Ponte foi como administrador do estádio Moisés Lucarelli, né? Longos anos. E depois na base da Ponte, também cuidando de tudo, e inclusive dessa parte administrativa e da estrutura lá em Jaguariúna. Então ele está falando com propriedade. Agora, ele terminou a fala dele aí com algo muito preocupante, viu, Batista? Porque quando é torcida única e tem venda de ingresso, você tem algo de controle um pouco maior. Com divisão do estádio, aí, mas é torcida única, mas deixa lá uma área de reserva. Agora, como é entrada franca, não está escrito na testa de ninguém que o cidadão, como é que vai ser esse controle da torcida única? Não está escrito, não tem ingresso. Há ingresso aqui com o escudo do Guarani, tem que ir com a camisa, sei lá. Agora, quem vai à paisana, torcendo para o Guarani, ou torcendo para o Palmeiras, ou torcendo para o São Paulo, não está escrito na testa. Que ele é São Paulino, palmeirense, Ponte Pretano, bugrino, corintiano, não tá. Então é bom, como é um evento grande, sem dúvida nenhuma, num sabadão, onde grande parte dos torcedores aí está de boa, tem a disponibilidade de tempo para comparecer, e é muito próximo, é menos de 40 quilômetros, vai fazer um passeio. Cosmópolis é uma cidade muito gostosa, muito bonita. A polícia e os organizadores, a Federação Paulista de Futebol, dá tempo ainda, hoje é só terça-feira, que se acautele e que tome todas as providências para ter um bom contingente de polícia, para a gente não ter cenas lamentáveis, porque realmente o fato de ser entrada franqueada diminui um pouco o controle que se pode ter para separar ou para controlar se é só torcedor do Guarani que está indo lá. Não dá para controlar. E nós já tivemos verdadeiras tragédias em jogos da Taça São Paulo com torcidas duplas, né? Nós vimos uma vez aí em 95, se eu não estiver enganado com o ano, torcedor morrendo dentro do campo num jogo do São Paulo com o Palmeiras, tomando paulada na cabeça ao vivo em rede nacional, no domingo de manhã. Então, só um alerta, foi bom aí o recado, foi bom o alerta do Odair Marcucci, e fica aqui também o nosso até serviço de utilidade pública para que os organizadores, especialmente a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Municipal lá de Cosmópolis, enfim, que a coisa seja muito bem organizada para a gente depois não ter, né, algo que a gente não quer, que lamentar algum fato lamentável, triste, feridos, etc., e de violência em 2 jogos festivos, mas que valem vaga aí para a final. São campeonatos importantes e tem muita rivalidade em jogo. Inclusive, né, no mesmo dia, encontro de torcedores do Palmeiras e do São Paulo ali da região, inclusive da própria cidade de Cosmópolis. 19h20 na lata. Responde na lata. Em nota, o Atlético Mineiro negou ter discutido uma possível rescisão com o Hulk antes do término do contrato do atacante, que vai até o fim de 2026. Na sua opinião, o ciclo de Hulk no Galo chegou ao fim ou ele ainda tem fôlego para render por mais uma temporada? Começo com você, Breno Beretta.
Para mim, tem fôlego para render, até porque ele se prepara bem. O problema do Atlético é ele que está mal administrado. Hulk é o principal jogador do Atlético, continua sendo. E você, CH, qual é a sua reflexão? Saúde ele tem, bola também para jogar no futebol brasileiro, mas o Atlético Mineiro está muito desorganizado e o assunto é bem mais complexo do que querer ou não a continuidade do Hulk. O Atlético primeiro precisa colocar as contas em dia, fato que não está acontecendo. E você, Tigrão? Ah, tem muita bala. Ainda é o principal ídolo da torcida do Atlético. Agora, de repente a coisa tá complicada lá na administração, né? Na organização, na estrutura. E se ele sair do Atlético, como eu gostaria que o meu time, o Corinthians, tivesse grana para contratá-lo. Eu sigo com você, Tigrão. Ceará, Fortaleza e Sport, juntamente as federações cearense e pernambucana de futebol, protocolaram junto à CBF um pedido formal de reconhecimento dos títulos dos torneios Norte e Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como campeonatos brasileiros. O objetivo é equiparar o torneio à Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período e que ganhou status de campeonato brasileiro em 2010. Na sua opinião, seria justo reconhecer os títulos do torneio Norte e Nordeste como campeonatos brasileiros? Não, não seria justo. E comparar com todo o respeito, hoje o futebol do Norte e do Nordeste cresceu muito, especialmente do Nordeste, mas comparar torneio Norte e Nordeste da década de 60 com o torneio Roberto Gomes Pedrosa é uma heresia. São competições completamente diferentes e basta ver onde é que estava e continua ainda o principal eixo do futebol brasileiro, que é o eixo Rio-São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E você, CH? Olha, Batista, eu, sinceramente, esse negócio de solicitação de título por fax não cola, não gosto. Eu acho que são competições diferentes. Ah, mas aquela oportunidade era o que tinha. É diferente do brasileiro, pelo menos na minha opinião. E você, Bebê? Para mim também não, Batista. Não tem nada a ver considerar como torneio nacional. Bem, é o seguinte, vamos seguindo. Mirassol se torna o melhor estreante do Brasileirão na era dos pontos corridos. Leão consegue o feito com 9 rodadas de antecedência. Até então, quem era o estreante com melhor campanha do Campeonato Brasileiro? Essa é a pergunta. Começo com você, CH. Ceará. Ceará é a resposta do CH. E você, Bebê? Eu vou colocar como Fortaleza, vai. E você, Tigrão, qual é a sua resposta? Olha, Batista, eu acho que é o Barueri, em 2009. Resposta correta. Grêmio Barueri. Parabéns ao Tigrão. Caçulas do Brasileirão nos pontos corridos. Mirassol 2025, 52 pontos e 59% de aproveitamento em 29 jogos. Quarto colocado. Segundo, Barueri 2009, 49 pontos e 42% de aproveitamento em 38 jogos. 11º colocado. Cuiabá 2021, 47 pontos e 41% de aproveitamento
em 38 jogos, 15º. Brasiliense 2005, 41 pontos e 33% de aproveitamento em 44 jogos, lanterna. Ipatinga 2008, 35 pontos e 31% de aproveitamento em 38 jogos, lanterna. Portanto, resposta certa do Na Lata 3, Grêmio Barueri. Tigrão acertou. Parabéns, viu, Tigrão? Valeu, Tigrão. Um abraço para você. Até amanhã. Muito obrigado, Batista. Um abraço a você. Curta muito ainda o seu dia, muito importante. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH. Um abraço para você e até amanhã, CH. Um abraço, Batista. Mais uma vez, feliz aniversário. Tenha saúde e paz. E amanhã a gente volta, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Valeu, um abraço para você, bebê, e até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos, até amanhã e mais uma vez, feliz aniversário e muita saúde e paz, Batista. Muito obrigado, Pedro Piscinato, e até amanhã. Um abraço para você. Valeu, Batistão. Um grande abraço, mais uma vez, parabéns e até amanhã. Valeu, muito obrigado. Dá mais um tempinho, dá tempo da gente ouvir aqui o ouvinte no ar. E aí, pessoal da Band, tudo bem? Primeiramente, aí, parabéns ao Carlos Batista. Em segundo, eu sou de Cosmópolis aqui. O estádio ele é bom, ele é um estádio organizado, ele foi reformulado. Até o Cosmopolitano está querendo trazer jogos da Copinha aqui. Então é um bom estádio para ter esse jogo, sim. Já é na entrada da cidade, muito fácil acesso para quem chega de Campinas. E, inclusive, tem alguns restaurantes interessantes aqui pra galera que vier. Tem um restaurante chamado Dona Maria, comida caseira, tem outro chamado Casinha, tudo próximo ao estádio, assim, dá uns 5 minutos de carro. Beleza? Forte abraço pra todos aí. E estarei na final da Ponte Preta, no sabadão. Valeu, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Primeiramente, parabéns pro Batista aí. É o Luca de Valinhos. E Deus ilumine, te proteja aí, dê bastante saúde. Concordo com o CH, tá? Eu também não ficaria com o treinador, não. Aliás, eu não demitiria o anterior, que foi para Ponte Preta e fez um belo trabalho. Eu acho que o nível dos dois é igual. E só acho que o Matheus, sim, tá muita confusão as trocas dele. A gente trouxe um zagueiro experiente, ele não usou. E é um pouco teimoso, entendeu? Pra mim, eu também não ficaria não, tá bom? Forte abraço a todos. Espero que a Ponte Preta, por mesmo sendo bugrino, ela consiga ganhar aí esse campeonato aí. A gente sabe que não é um campeonato de expressão, mas ajuda bastante. Forte abraço a todos. Abraço, muito obrigado, Roberto Constantino. Meu amigo Batista, parabéns, saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Abraço, querido. Abraço para você, Robertinho. Muito obrigado pela mensagem. Mais um. Batista, boa noite. É o José, torcedor do Guarani. Ô Batista, eu não estou entendendo uma coisa do Guarani. Sub-20 vai disputar a final. Sub-17 também, por aí. Agora, Fut-7 é campeão. E o Série C? Guarani não desenvolveu nada nessa Série C. Era onde queria gastar o dinheiro mais nessa Série C. O que aconteceu? Que essas divisões de base aí está sendo melhor, que estão dando mais ênfase do que o profissional. Batista, muitas felicidades, Deus te abençoe grandemente. Valeu, muito obrigado, um grande abraço. E o Kiko, abraço para você, Kiko, parabéns, Batistão, muita saúde e bênção de Deus, felicidades. Gente, muito obrigado, muitas mensagens, infelizmente só algumas coloquei no ar, mas agradeço de coração
Que Deus abençoe a todos. Na sequência vem a Esporte em Debate Nacional. Tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. 7h30.